Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda novamente de volta, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir aqui com o nosso módulo de criptografia e afins. Agora nós vamos para o nosso vídeo número 2, em que nós trataremos dos assuntos de hash e assinatura digital, que são procedimentos que utilizam recursos criptográficos, mas de uma forma diferente da que a gente viu. Então vamos lá. Sem demorar muito, para nosso vídeo número 2, nós vamos falar sobre o hash primeiro e depois nós vamos falar sobre a assinatura digital, ok? Conceitos que fazem parte desse assunto de segurança, estão correlacionados com criptografia e a gente vai conhecê-los agora, certo? Então, vamos lá. O que é hash, ou também conhecido como resumo da mensagem? Hash é uma função matemática, é uma função que traz como resultado uma mensagem menor baseada numa mensagem original. Então, vou pegar uma mensagem original, vou fazer um cálculo matemático e obter uma espécie de prova dos 9, uma espécie de dígito verificador de uma determinada mensagem, certo? Vamos ver isso funcionando agora? Olha só. A gente vai dar como exemplo também o CPF. Eu vou dar como exemplo aqui para vocês o CPF, que eu acho que é mais prático. Mas o hash é exatamente isso. O conceito de hash é exatamente o conceito de dígito verificador. Aqueles dígitos que são apresentados em conjunto com uma informação para confirmar se a informação é verdadeira, se ela é uma informação, se tem veracidade nela, ok? Dá uma olhada nisso aqui. Eu vou ficar menorzinho aqui, para não atrapalhar tanto. Então, olha só. Está aqui um CPF. Ah, mas o CPF não está completo, João. 879-235 não está completo. Eu sei que não está completo, mas quando um CPF é criado na Receita Federal, a Receita Federal analisa os 9 números do CPF, realiza um procedimento matemático com eles, e desse procedimento matemático surgem 2 dígitos, que serão justamente os 2 dígitos do CPF. Isso aqui é justamente o hash. Então veja só, vamos lá, vamos entender. Isso aqui é a mensagem. Isso aqui é a mensagem original. Ela tem, você percebeu, 9 dígitos. E isso aqui é o hash. É o resumo. Tem 2 dígitos apenas, ok? Então, para que serve o hash? Olha só para ver se não é para isso mesmo. Você entra num site qualquer, aí você digita o CPF real de uma pessoa, é 879-235-17743, por exemplo. Aí você entra num site e você quer forjar um CPF, quer inventar um CPF. Você não confia em colocar seu CPF ali naquele site. E aí você coloca um CPF forjado. 879-235-17730. Aí você, quando digita isso e dá Enter, o site que você está acessando, ele avisa assim, ele avisa CPF inválido. Aí você se preocupa logo, danou-se. Eu digitei um Enter, esse site foi lá na Receita Federal, viu que o CPF não existe, já trouxe a resposta. Não é que ele foi na Receita Federal, não. O que o site fez? O site pegou esses 9 dígitos, refez o cálculo que deveria fazer e viu que o resultado deveria ser 43 e não 30. Então 30 está errado, esse CPF só pode ser falso. Entende? Então, todas as vezes que alguém escreve um CPF falso, é fácil descobrir, o site descobre, o sistema descobre que o CPF é falso, porque ele vai fazer o cálculo, ele vai calcular o hash do CPF, vai perceber que o hash do CPF é o 43 e vai reclamar. Ó, bicho, tu colocou 30 aqui, esse CPF só pode ser falso, você está mentindo, certo? Então, hash serve para detectar se uma mensagem foi alterada ou se ela é realmente legítima. É para isso que o hash serve, certo? Vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Vou passar para o outro lado logo para não atrapalhar, certo? A relação com o hash é muito importante de você saber. Nós temos uma mensagem original, que pode ser um texto, pode ser um número. No geral é número, porque tudo é binário, tudo é 0 e 1, né? Quando você tem uma mensagem original e você quer calcular o hash, isso é fácil. É um cálculo fácil de fazer. Agora, o cálculo impossível de fazer é você tendo o hash, a segurança do hash está nisso que eu vou mostrar agora. Você sabendo o hash de uma mensagem, tá? É impossível você descobrir a mensagem original. Então a gente costuma dizer que o hash é uma função unidirecional. Só dá para calcular o hash nessa direção. Não dá
para calcular o hash na direção contrária. Não dá para... Se você tem uma mensagem original, partindo de uma mensagem original, é fácil calcular o hash. Partindo do hash, é impossível conhecer a mensagem original. Isso é a garantia de que o hash é seguro. Você vai ver por quê. A gente vai discutir isso mais adiante, certo? Vamos brincar aqui com uma regra básica. A regra é o seguinte: o hash de um determinado número n é o resto da divisão de n por 14. Então, vamos imaginar, isso é a regra do hash que eu estou dando aqui. O hash de um determinado número n é o resto da divisão desse n por 14. Então, vamos tentar calcular o hash de 298. Qual é o hash de 298? É o resto da divisão por 14. Então, vamos dividir por 14, isso vai dar 21. O resto disso é 4. Então, eu sei que 298 é a mensagem. Qual é o resto da divisão de 298 por 14? Bom, o resto é 4. Viu que foi fácil de fazer? Você percebeu que foi fácil chegar até isso aqui? Então, se eu tenho a mensagem original, eu consigo calcular o hash tranquilamente. Agora, e se eu só tenho o hash? A única coisa que eu possuo é o hash. Eu não sei qual é a mensagem original. Eu possuo o hash. Eu quero descobrir uma mensagem original que dê esse hash. Aí vem a pergunta aqui: qual é o número que dividido por 14 dá resto 4? Número dividido por 14 que dá resto 4 são vários, ó, aí tem um bocado. Então é impossível, se você só tem o hash, é impossível você chegar à mensagem original. Você vai, infinitos números vão dar esse resultado. E olha aqui, o cálculo foi bem simples, foi só um resto de uma divisão. Então ponha isso na sua cabeça. A função de hash, ela serve para resumir uma mensagem. E ela é uma função unidirecional. Se eu tenho uma mensagem, eu consigo descobrir o hash. Se eu tenho o hash, eu não consigo descobrir a mensagem. Ok? Tem uma coisa que é interessante, que é uma pergunta que pode ser feita para você. Duas mensagens podem dar o mesmo hash? Duas mensagens podem dar o mesmo hash? Deixa eu explicar isso direitinho. Claro que podem. Um CPF 030 800 114 dígito 39. A minha pergunta é: um outro CPF pode ter também o dígito 39 no final? Pode. Por exemplo, 273.771.443 dígito 39. Ó. Então, duas mensagens diferentes podem dar o mesmo hash? Podem. Isso pode acontecer. Isso é o que nós chamamos de colisão de hashes. Uma colisão, duas mensagens deram o mesmo hash. Isso tecnicamente é um problema, mas não é um problema tão grande. Por quê? Porque se eu sei o 39, olha, eu sei que o final do CPF é 39. Qual é o CPF da pessoa? É impossível saber. Existem, não vou dizer que existem infinitos, mas existem muitas possibilidades de CPFs que dão 39 como dígito. Então, se eu tenho só o hash, eu não consigo descobrir o CPF de um contribuinte. Não consigo, se eu tenho só o hash. Certo? Então, o hash é uma função unidirecional. A gente já sabe disso. Certo? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui de uma mensagem grande. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi ao Senhor, Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio, minha fortaleza. Salmo 91, versículos de 1 a 4. Essa mensagem, ela deu um hash. Aqui está o hash. Aí você vai dizer assim: peraí, João, como é que essa mensagem pode ter dado um hash? Ela é texto. Lembra, todas as mensagens e todos os hashes são zeros e uns, são números. Esses números são chamados de bits, você já sabe, né? Tudo isso é bit. Quando você reúne 8 deles aqui ou aqui, isso são bytes. Então eu quero que você entenda isso. Todas as mensagens num computador são zeros e uns. Elas são bits e são reunidas de 8 em 8, que nós chamamos de bytes. Então essa mensagem aqui, essa mensagem toda é 0 e 1. Perceba uma coisa, nós vamos alterar a palavra salmos. O quadradinho ficou fora do lugar, certo? O quadradinho ficou fora do lugar. Mas fique de olho na palavra salmos, que está aí. Eu vou trocar essa palavra. Vou tirar um S. Meus amigos, quando você faz uma mínima alteração
quando você faz uma mínima alteração, o hash é completamente diferente. Sai esse e entra esse, por exemplo. Sério, sem brincadeira. Se você fizer a mínima alteração, mínima que seja a alteração, o hash é completamente diferente. Então, em outras palavras, a gente já sabe que o hash é uma função unidirecional, a gente já sabe que o hash ele é uma função para resumir uma mensagem, e agora a gente sabe que o hash é extremamente sensível a mudanças. Extremamente, qualquer mínima alteração. E vamos exagerar no mínima alteração? Vamos pegar aqui uma música em MP3. Tá lá, a música é Redemption Song, do Bob Marley, e ela tem 8.3 megabytes. Sabe o que significa 8.3 megabytes? Significa 8.703.180 bytes. Sabe o que significa em bits, em zeros e uns? Significa 69.625.446 bits. Então, esta música do Bob Marley, ela tem 69 milhões de zeros e uns. Vamos pegar aleatoriamente um conjunto de 8 deles. Certo? Então, aqui eu tenho, dentro desses 69 milhões, eu escolhi um grupinho lá. Certo? E eu vou alterar um bit. Olha só, eu vou alterar um bit. Eu vou trocar esse 0 aqui para 1. Certo? Troquei. Sabe o que vai acontecer? O hash ali vai mudar. Completamente diferente. Então veja só. Se um bit dentro de um conjunto de 69 milhões de bits sofreu uma alteração e fez isso com um hash, é porque o hash é extremamente sensível a alterações. Qualquer mínima alteração dá um hash completamente diferente. E é essa a nossa garantia. Certo? Para que serve o hash no final das contas? Imagina que você escreve um e-mail. Está aqui um e-mail escrito por você. E você calcula o hash desse e-mail. Certo? Aí você envia esse e-mail e o hash para alguém. Esse alguém, então, calcula o próprio hash de novo. Se ele comparar o hash que ele calculou com o hash que já veio com a mensagem e eles são iguais, é porque a mensagem não foi alterada. Entende? Veja só, vamos voltar aqui nesse conceito. Tudo aqui, você escreveu um e-mail. Então vamos levar em consideração que essa é uma mensagem que eu vou chamar de mensagem M. Essa mensagem M, antes de você enviar, você calculou o hash dela, deu um hash H. Certo? Aí você manda essa mensagem para um destinatário. O destinatário recebe a mensagem M e recebe o hash H. Ora, se ele recebeu a mensagem M, é porque a mensagem não foi alterada, ela foi exatamente igual. Então, quando o destinatário calcular seu próprio hash a partir de M e perceber que o hash que ele calculou também é H, ele vai comparar os dois aqui, né? Ele vai ver que eles são iguais, então ele chega à conclusão que a mensagem M não foi alterada. Ok? Agora, se a mensagem M tivesse sido alterada no meio do caminho, vamos lá. Eu escrevi uma mensagem M, tá? Escrevi uma mensagem M e calculei o hash H dela. Mandei a mensagem. A mensagem chegou adulterada em algum ponto. Mínimo que seja, alguma coisa foi adulterada. E não precisa ser uma adulteração proposital. Foi um erro, um defeito, alguma coisa no meio do caminho. A mensagem eu vou chamar de M'. Certo? M'. Quando o hash for calculado, esse hash vai ser um H'. A gente ria tanto quando o professor falava isso no segundo grau, né? H', né? Então, esse hash aqui já não é igual ao hash que veio na mensagem. Então, quando houver a comparação, ele vai perceber que os dois hashes são diferentes. Como os dois hashes são diferentes, então a mensagem que chegou, ela é de alguma forma diferente da mensagem que o original, que o remetente originalmente escreveu. Então, o destinatário, ele sabe, se uma mensagem foi alterada quando o hash não bate. Portanto, qual é o objetivo do hash? O objetivo do hash é dar garantia ao destinatário. Dar garantia ao destinatário de que a mensagem não foi alterada. Ou que se ela foi alterada, ele sabe que ela foi alterada. Certo? O hash é uma função matemática unidirecional. Só pode ser feita num sentido, não pode ser feita no sentido oposto. Certo? Eu consigo
descobrir o hash partindo da mensagem. Eu não consigo descobrir a mensagem partindo do hash. Ok? O hash é extremamente sensível a alterações na mensagem original. Qualquer mínima alteração faz com que o hash seja diferente, dando ao destinatário a certeza de que houve alteração. O hash não torna a mensagem original sigilosa. A função do hash não é garantir o sigilo. A função do hash é garantir a integridade. Certo? Tá aqui uma informação muito importante que cai em prova bastante. O hash ele tem tamanho fixo. O que significa, se você tem uma mensagem com 50 palavras, o hash, por exemplo, vai ter 20 letras. Se você tem uma mensagem que tem 200 páginas, o hash vai ter 20 letras. Se você tem uma mensagem aqui com 5.000 páginas, o hash vai ter 20 letras. Então, se disserem para você na prova, o hash tem um tamanho proporcional à mensagem. Não. O hash tem tamanho fixo. Depende do algoritmo. Depende do tipo de cálculo que é feito para fazer o hash. O algoritmo é o conjunto de etapas matemáticas usado. Então, o hash tem tamanho fixo, não importando o tamanho da mensagem da qual o hash tenha se originado, ok? E o foco do hash é garantir a integridade, garantir o conteúdo, garantir que o destinatário saiba se a mensagem foi adulterada ou não, ok? Essa é a função do hash. O hash é amplamente usado no procedimento de assinatura digital, como a gente ainda vai ver, certo? Então, se cair na prova o que é o hash, função matemática unidirecional para garantir a integridade, garantir o conteúdo de uma mensagem, garantir que o destinatário tenha certeza de que a mensagem não foi adulterada, ou, se ela foi, que ele saiba que ela foi, ok? Para a assinatura digital, ok? O que é a assinatura digital? A gente acabou de ver o hash a gente vai ver também que faz parte do processo prático de assinatura digital, mas vamos explicar agora o que é o conceito de assinatura digital. A assinatura digital é um método, é um conjunto de técnicas para autenticar, dar autenticidade a informações digitais. Tem como objetivo substituir, logo, quem sabe plenamente, uma assinatura convencional. A ideia é que sejam dadas garantias ao recebedor de uma mensagem. Então você tem uma mensagem, você sabe quem foi que fez a mensagem e sabe como é que a mensagem foi feita com garantias. Então a assinatura digital é o processo de garantir a autenticidade, ou seja, garantir a origem de uma mensagem, tá? A assinatura digital ela também usa duas chaves. Cuidado com isso, fique bem ciente que a gente vai ter que aprender isso e entender isso corretamente. A assinatura digital também usa duas chaves, ou seja, também é um procedimento de criptografia assimétrica. Só que a assinatura digital usa essas chaves de forma inversa, tá? Então, assim como na criptografia assimétrica, a gente usa chave pública para uma coisa e a gente usa chave privada para outra coisa. No caso da assinatura digital, essas duas chaves são invertidas em função. Você vai saber exatamente como agora, certo? Então vamos lá, vamos brincar um pouquinho, vou ficar um pouco menor aqui e vamos ver. A mensagem original, que vai ser usada como um exemplo de assinatura digital, foi essa. João, eu quero assinar a mensagem para um destinatário. Se eu quero assinar a mensagem, se eu quero conferir a mensagem, uma garantia de que fui eu que fiz, eu tenho que fazer isso ou com alguma coisa que só eu saiba, como por exemplo, uma senha, ou com uma coisa que só eu seja, como minha impressão digital, ou uma coisa que só eu tenha, a minha chave privada. Então olha o que vai acontecer. Eu vou usar minha chave privada para embaralhar a mensagem por meio de um procedimento matemático e deixar a mensagem de forma que ela fique embaralhada, mas ela foi embaralhada pela minha chave privada, certo? Note bem, essa mensagem vai ser enviada para qualquer pessoa e a outra pessoa do outro lado vai ter que ter a chave que corresponde à minha chave privada. Ei, qual é a chave que corresponde à minha chave privada?
A chave que faz pareia, que faz casal com a minha chave privada é minha chave pública. Então ele vai usar minha chave pública para desembaralhar a mensagem e saber que só eu podia ter lá assinado. Preste bem atenção a isso. Essa chave que o destinatário está usando, eu sou o usuário A. Eu usei a minha chave privada de usuário A para embaralhar a mensagem. E esse cara aqui é o usuário B, mas ele usou a minha chave pública de usuário A para desembaralhar a mensagem. O fato dele ter usado a minha chave pública faz com que ele tenha certeza de que a única chave que podia ter assinado foi a minha chave privada. Certo? Então, note bem, eu uso a chave privada para assinar uma mensagem. O meu destinatário usa minha chave pública para conferir a assinatura. O uso das chaves foi feito de forma diferente. No caso da criptografia assimétrica, se você lembra bem, a chave pública embaralha e a chave privada desembaralha. A gente vai entender isso quando olhar esse quadro agora. Esse quadro sinótico resolve isso tranquilamente. Veja só. Eu tenho aqui, eu vou comparar aqui os principais procedimentos, a criptografia, a assinatura digital e depois o hash, certo? O que pode cair em prova é o seguinte: o processo de criptografia, quem é que inicia o processo de criptografia? Quem é que termina o processo de criptografia e qual o objetivo? Eu queria, antes da gente começar a escrever, eu queria ensinar a vocês uma técnica que eu chamo de técnica do só. Certo? A técnica do só vai explicar tudo isso muito bem para vocês. Olha só. Vamos imaginar que eu tenho aqui dois usuários. Eu tenho o usuário remetente. Então, esse é o usuário remetente. Ele está escrevendo uma mensagem. E esse é o usuário destinatário. Ele vai receber a mensagem, ok? Nós vamos analisar primeiro o processo de criptografia. Note bem, nós vamos comparar agora a criptografia versus a assinatura digital. Nós vamos comparar os dois procedimentos para você não cair nessa, certo? Mas a primeira pergunta que você tem que fazer é: para que serve? Para que serve a criptografia? Vamos lá. Acompanhe comigo o que eu vou dizer agora. Para que serve a criptografia? A criptografia serve para que, não importa quem escreva a mensagem, só esse cara consiga abrir. Concorda? Porque veja só, o que é que vai acontecer? O objetivo, a gente sabe que tanto criptografia quanto assinatura usam duas chaves. Uma chave pública, uma chave privada, ok? Então, tanto a criptografia assimétrica quanto a assinatura digital usam duas chaves. Essas duas chaves são usadas de forma invertida. E para você nunca confundir, a gente vai brincar da técnica do só, ok? Então, a pergunta é: para que serve a criptografia? A criptografia serve para que no universo inteiro só esse cara consiga abrir a mensagem, certo? A segunda pergunta que você tem que fazer é: onde está o só? Onde está o só? O só está no destinatário. Bom, se o só está no destinatário, então a gente vai usar a chave privada do destinatário. Certo? E, consequentemente, o nosso remetente vai ter que usar a única chave que combina com ela, que é a chave pública do destinatário. Então, na criptografia, só são usadas as chaves do destinatário. No processo de criptografia, só são usadas as chaves do destinatário. Ok? O destinatário usa sua chave privada para desembaralhar a mensagem que foi previamente embaralhada pela chave pública do destinatário. Certo? Aí vamos lá, vamos fazer a pergunta agora com a relação à assinatura digital. Para que serve a assinatura digital? A assinatura digital serve para que todo mundo que leia a mensagem saiba que ela só poderia ter sido feita por esse cara aqui. Ela só poderia ter sido escrita por aquele remetente. Então, onde está o só? O só está no remetente. Ok?
Então a gente vai usar a chave privada do remetente. O remetente vai usar a sua chave privada. Consequentemente, o destinatário só poderá usar a chave que combina com ela, que é a chave pública do remetente. Então, no caso da assinatura digital, na assinatura digital, só são usadas as chaves do remetente. O remetente vai assinar sua mensagem com a sua chave privada, a mensagem vai para o destinatário, que então abre a mensagem com a chave pública do remetente. Só são usadas as chaves do remetente. Certo? Então, a técnica do só, você pergunta para que serve? Criptografia, para garantir que só aquele destinatário abra. A assinatura, para garantir que todo mundo saiba que só aquele remetente podia ter feito. Certo? E com isso a gente vai ter agora como fazer essa pequena tabela. Na criptografia, quem é que inicia o procedimento? É a chave pública. A chave pública do destinatário. Por quê? Porque quem termina o procedimento é a chave privada do destinatário. O objetivo da criptografia é a confidencialidade. Ok? Na assinatura digital, quem é que inicia o processo? Quem inicia o processo é quem assina a mensagem. Quem assina a mensagem é a chave privada do remetente. A chave privada do remetente. Quando a mensagem chega do outro lado, a mensagem tem que ser conferida, a assinatura tem que ser conferida pela chave pública do remetente. A chave pública do remetente é usada para conferir a assinatura. Qual é o objetivo da assinatura digital? É garantir a autoria, garantir a autenticidade. E nós também aprendemos o hash. O hash não usa nem chave 1 nem chave 2. Ele não usa nenhuma das chaves. Ele usa um procedimento na própria mensagem. Ele faz um cálculo na própria mensagem. E a função do hash é garantir o conteúdo, ou seja, garantir a integridade. Estes são os 3 recursos que nós estudamos baseados no conceito de criptografia. Tá? Criptografia assimétrica só usa chaves do destinatário. A assinatura digital só usa chaves do remetente. Ok? Nunca esqueça disso. Certo? E aí você vai lembrar de uma forma muito simples. Só são usadas as chaves do dono da privada. Né? As chaves, não essa privada. Né? Só são usadas as chaves da pessoa que é dona da chave privada. Então, por exemplo, como no caso da criptografia, a gente usa a chave privada do destinatário, então a gente usa a chave pública do destinatário. Como no caso da assinatura digital, a gente só usa a chave privada do remetente, então a gente só vai usar a chave pública do remetente. Então, só são usadas as chaves do dono da privada. E é a técnica do só que vai fazer você lembrar. Eu vou usar só as chaves do destinatário ou só as chaves do emissor, do remetente. Você vai decidir de acordo com o movimento. E aí vamos ver como é que a assinatura digital é feita hoje na prática. Na prática, como a assinatura digital acontece. Então, você vai escrever uma mensagem, essa mensagem vai ser escrita e vai ser calculado o hash dela, ok? Você tem suas duas chaves, sua chave privada e sua chave pública. Você vai anexar sua chave pública na mensagem e vai assinar o hash. Você vai criptografar com sua chave privada o hash. Olha, nós chamamos esse procedimento de assinar. Mas, João, eu pensei que você assinaria a mensagem toda, né? Mas, veja, lembra, isso é uma chave privada, lembra que as chaves criptográficas assimétricas, elas são muito pesadas? Então, assinar uma mensagem muito grande é muito complicado, pode demorar muito. Você assina o hash porque o hash é pequeno, então o hash ele é pequeno, lembra? O hash tem 20 letras apenas, não importa qual é o tamanho da mensagem. Então, na hora que você vai assinar uma mensagem, você assina apenas o hash, certo? Assinou o hash, beleza. Porque quando você assina o hash, você está assinando a mensagem inteira, já que o hash é o resumo perfeito da mensagem. A mensagem é enviada. Quando a mensagem chega no destinatário, o destinatário vai usar a chave pública que ele recebeu para abrir o hash. Vai calcular sua própria versão do hash. Quando chegar à conclusão que o hash bateu igual, então beleza, ok. A mensagem está perfeita. A mensagem está perfeita e tem duas garantias. Primeiro, a mensagem é íntegra, porque o hash bateu. Segundo, a mensagem é autêntica. Por quê? Porque a chave pública enviada conseguiu abrir o hash normalmente.
Então, se eu tenho integridade e autenticidade, eu tenho o princípio da não recusa, do não repúdio, ok? Portanto, olha só, hoje em dia, a gente fala em assinatura digital, a forma como a assinatura digital é feita é em cima do hash. A assinatura digital, ela é realizada assinando o hash. Então, o processo de assinatura digital, ele confere hoje autenticidade e também confere integridade, justamente porque usa hash. Ok? Se cair na prova, assinatura digital, o processo de assinatura digital, ele confere autenticidade e integridade, sim, porque o processo de assinatura digital é feito em cima do hash, ele é realizado em cima do resumo da mensagem. Ok? Bom, com isso a gente chega no final desse vídeo e nós temos aqui o nosso material de apoio para vocês. Qual é o material de apoio? Vocês vão no capítulo de criptografia e afins e vocês vão ler sobre o resumo da mensagem, o hash, e sobre a assinatura digital. São dois tópicos muito grandes, muito bem escritos, assim com muito detalhe para você se divertir lendo. E as questões propostas você vai responder da 4 a 6, ok? Com isso a gente finaliza mais esse vídeo, a gente termina esse vídeo de criptografia e afins e nós vamos para o nosso próximo vídeo com o tamanho das chaves, o tamanho do hash. Nós vamos brincar um pouquinho, ok? Um abraço e até lá.